Bom dia, irmãs! Antes de começarmos nossa aula de hoje, eu quero parabenizar todas as mamães da nossa classe e você que também é mãe, está aqui hoje assistindo a nossa aula. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a graça para que possamos cumprir o propósito dele como mães na vida dos nossos filhos. Nossa aula de hoje será a lição de número 6 da nossa revista O Bater do Coração de Paulo. O tema da nossa lição é o corpo diplomático de Cristo. Você já parou para pensar o que mantém um missionário no seu posto? Certamente não é o salário que recebe. Aliás, a maioria deles leva cerca de 2 anos fazendo campanhas e visitando dezenas de igrejas para levantar os fundos mínimos para a sua sobrevivência. Seria então para ter privilégios? Acho que não. Raramente existe um reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem. Talvez você pense que o missionário seja impelido pelas grandes necessidades que vê diante de si. É verdade que o nosso Senhor se sentiu movido pela compaixão quando viu as multidões sem pastor. Mas as necessidades, isoladamente, não é um fator básico para a motivação do missionário. Não é o salário, nem prestígio, nenhum desejo de poder, e nem mesmo a carência espiritual da humanidade. É o que leva um missionário a prosseguir. Então, o que é? Porque ele deixa o conforto e as conveniências da sua vida para ir a uma terra onde geralmente nem sequer é desejado. O texto que veremos hoje apresenta 3 motivos diferentes para o trabalho missionário. Na verdade, motivos para qualquer trabalho cristão. Vamos pensar um pouquinho em Paulo e ver o que é que o mantinha fiel no serviço prestado ao Senhor. O temor do Senhor é seu primeiro motivo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos alguns homens. A palavra "e assim" liga este versículo ao parágrafo anterior. Vimos na aula passada que o alvo de Paulo era agradar a Cristo, pois ele sabia que um dia teria de comparecer diante do tribunal de Cristo, onde a obra de sua vida seria examinada por Cristo. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Paulo não estava expressando aqui pavor de estar na presença de Cristo, como alguns podem supor. Não tinha motivos para ficar aterrorizado diante dele. Ele sabia que seus pecados tinham sido perdoados, todos eles. A palavra temor significa respeito e dá a ideia de reverência e admiração. Temer ao Senhor não no sentido de terror, o pavor, mas no sentido de sentir o respeito, a admiração e a reverência que devemos a alguém que tem um valor infinito. Apresentar-se diante do seu Salvador, a qual ele amava e servia com tanta fidelidade, era realmente uma perspectiva que inspirava temor. O amor de Cristo. Esse era o segundo motivo que impelia o ministério de Paulo. Ele se refere ao amor que Cristo tem por nós, evidenciado na sua morte por todos os homens. Certamente Paulo amava a Cristo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas era o amor de Cristo pela humanidade que constrangia Paulo. Constranger tem a ideia de governo, controle. O amor é uma força motivadora. Paulo sentia-se impelido a viver uma vida altruísta, sacrificial, porque Cristo amava Paulo e amava a todos, por isso morreu por nós. Cristo morreu por nós para que pudéssemos viver, não uma vida egoísta, egocêntrica, mas uma vida de serviço. 2 Coríntios 5,15 diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que valor tem uma alma?
Quando percebemos o valor de uma alma, então nós, como Paulo, já não olharemos para os outros segundo a carne. Não julgaremos as pessoas do ponto de vista humano. Cristo morreu por nós. Portanto, todos são iguais diante dele. Todas as pessoas devem aceitar a Cristo pela fé. Não há diferença entre nós. A cruz é o grande uniformizador de toda a humanidade. O terceiro grande motivo do ministério de Paulo encontra-se no versículo 18. Deus nos dá o ministério da reconciliação. Veja que há um peso aqui, quando ele diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Imagine uma situação escolar. Um aluno ser disciplinado pelo diretor. Geralmente é considerado uma coisa mais séria do que ser disciplinado pelo professor. Quanto mais alta a autoridade, mais significativo o procedimento. Muitos homens são convocados para servir a sua pátria e não têm escolha a não ser servir. Outros são convocados a deixar altas posições para o servir como autoridades governamentais. A vocação de Paulo veio de uma autoridade muito mais alta. Foi do próprio Deus. Paulo reconheceu isto como um privilégio bendito e uma séria responsabilidade. Ele foi um embaixador de Cristo. Sua convocação foi feita por Deus. A vontade de Deus era uma ordem para Paulo. Mas o que significa ser reconciliado? Geralmente significa reunir duas partes para resolver as suas diferenças, como marido e mulher, por exemplo. Mas aqui, neste texto, a palavra fala de um ajuste feito por uma só parte. Deus jamais pode ser reconciliado, o homem sim. Deus é o padrão perfeito. O homem pecou e deve justificar-se a Deus, ajustar-se. Isso só pode ser feito através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Fomos justificados por Cristo, não por mérito nosso, mas em Cristo. E assim, na qualidade de embaixadores de Cristo, ficamos no seu lugar, com toda a sua autoridade e o seu poder nos apoiando, quando imploramos: reconciliai-vos com Deus. Irmãs, vamos pensar em nossas atitudes. Será que costumamos julgar as pessoas, pensando que não são suficientemente boas para serem salvas? Seja um embaixador de Cristo. Tente levar alguém a Cristo nesta semana. Esse é um desafio. Apresente o Evangelho a alguém com espírito de oração. As pessoas estão mais sensíveis com tudo o que estamos vivendo. Como embaixadores de Cristo, temos uma palavra de reconciliação. Cada um de nós, como crentes, temos uma responsabilidade diante de Deus, que é de transmitir a palavra dele ao pecador perdido. Não podemos nos esquecer disso. Que o Senhor nos abençoe a cada uma das irmãs. E o meu desejo é que as irmãs tenham uma ótima semana, um bom domingo e não esqueçam do desafio. Fale de Cristo para alguém esta semana.